final de ano as pessoas se planejam para os próximos 365 dias. Trabalhar menos, praticar atividade física, viajar mais, se alimentar de forma mais saudável, mudar de emprego, comprar uma casa. É uma lista extensa, né? Pois é, Nath, esses planos são os mais variados, né? Mas de acordo com um estudo da Universidade de Scranton, na Pensilvânia, que é nos Estados Unidos, somente 8% das pessoas conseguem atingir seus objetivos antes que um ano novo recomece. É uma pena, né? É muito pouco essa porcentagem, né, Nath? É muito pouco, mas vamos entender o porquê disso? Porque a gente está recebendo a psicóloga Andréa Leite. Vamos mostrar ela para conversar aqui sobre dicas para traçar metas, como conseguir cumpri-las. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês. E fiquei Maravilha. sabendo que ela é nossa telespectadora, né? Antenada, ela é antenada. Todos os sábados eu estou lá no sofá assistindo. E hoje estou aqui. Que honra! Eu já Maravilha. tá aqui, ó. E Pois tá em casa. Tá em casa. Nesse sábado vai estar na telinha de todos os piauienses. Doutora, vamos entender esse dado. 8%. 8% é muito pouco quando a gente se trata de uma infinidade de pessoas que fazem metas, né? O que acontece com essas metas que a gente cria, chegou e não consegue cumprir? O que acontece? É verdade. Quando nós falamos de metas, especialmente de metas de final de ano, elas têm o diferencial de terem uma representação simbólica, né? Inclusive tem um termo, né, um sentimento chamado efeito de novo começo, que tem a ver com essa perspectiva humana de começar e de recomeçar diante de datas simbólicas, como o final do ano, como a segunda-feira. Então eu começo a academia na segunda-feira, começo a dieta na segunda-feira, começo os planos para um novo ano, né? Por conta dessa perspectiva de que é como se a vida fosse começar, um novo ciclo fosse abrir. E realmente, no que diz respeito a metas de final de ano, elas são assim um tanto difíceis de ser alcançadas, né? Você trouxe aí o dado de 8%, outro estudo vai dizer que cerca de apenas 10%, é praticamente isso, das pessoas conseguem realizar as metas que foram projetadas para o ano. E que praticamente todas as pessoas desistem das metas até a primeira semana de fevereiro. Meu E isso Deus. por quê? Não Porque acredito! até a primeira semana de fevereiro. E o que as Por metas precoce. de final de ano têm em comum? O fato de serem muito exageradas, né? Então, ela foge um pouco da realidade, tem a ver com toda famoso essa passo emoção. maior que a perna. Exatamente. Então, ela foge um pouco da realidade e ela exige mudanças de comportamento muito exageradas. Então, ela sai da realidade, como não tem a ver com a minha realidade, então, realmente, ela não se torna algo mensurável, alcançável, mas que desestimula e termina sucumbindo ainda no início do ano. Meu Deus, fevereiro logo, Nath, tá vendo? Meu Deus. Ah, mas cuidado, às vezes tu tá desistindo também fora e nem sabe. Pois Mal é, começou. meu Deus. E aí eu queria lhe perguntar, como é que essas metas, a realização ou não delas, podem influenciar, por exemplo, na autoestima de alguém? Como isso pode influenciar diretamente? Pode. A autoestima tem a ver tem a ver com esse senso de valor próprio, de conquista, de conseguir, com a confiança. Então, confiar é como se eu pego uma agulha e eu vou fiando, e aquilo vai criando esse senso de valor, de confiança. Então, isso acontece de fora para dentro, na grande maioria das vezes. Então, quando eu lanço algo e eu cumpro, então eu passo a confiar mais em mim. Então, imagina se você combina alguma coisa com uma pessoa, combina ali um encontro e aí a pessoa não vai. No segundo encontro você não vai, porque aquilo vai quebrar aquele elo de confiança. Então, assim também tem a ver com essa relação interior que nós temos conosco. Então, a meta é isso. Eu vou lançando a meta e à medida que eu vou alcançando, imagina aquele prazer de riscar e olha, está cumprido. Ai, é maravilhoso. Então, é maravilhoso, né? Então, isso vai aumentando essa sensação de confiança, de segurança. Eu passo a confiar em mim mesmo. Então, eu sou uma pessoa que projeto, que planejo, que almejo e que consigo. Então, está diretamente relacionado, sim, à autoestima. E aí, para que as metas possam ser alcançadas, é muito importante. Estava vendo, Vitor, que você já começou avaliando um pouquinho do ano anterior. Então, para ser uma meta de final de ano, eu preciso começar avaliando o ano que está terminando. Então, fica muito mais interessante observar o passado e ver, de repente, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado e aí aprender
com o presente, né? Qual o estilo de vida que eu estou vivendo, que comportamentos, que decisões, que ações, né? Para que se realmente chegue lá naquele método, né? Da meta que precisa ser atingível, precisa ser alcançável, precisa ser temporal, precisa ser realista. Então, dentro daquela perspectiva de algo que tem a ver comigo, com as minhas habilidades, com o meu tempo e algo que pode ser alcançável, né? Exato. Eu até ia falar que todo final de ano eu também converso com a minha terapeuta sobre isso. Dá aquela euforia, né? Ano novo, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ela, calma, metas realistas é importante, doutora. E às vezes, pra gente se chegar numa meta grande, tem um monte de metinhas pra você chegar naquela grande meta, né, doutora? É importante entender esse processo também, né? Exatamente, Natália. Então, não Perfeito. são 365 dias, mas é um dia de cada vez. Então, isso tem a ver também com essa questão do ideal, né? Quando a gente fala lá daquela... parece clichê, mas o SMART é muito interessante, né? Ela é específica, ela é temporal, ela é alcançável, ela é realista. Então, assim, o ideal, por isso que essa euforia do início do ano, ela vai trazer também muito dessa fantasia, né? De que é uma meta que tem a ver com o outro, de que é uma meta de que não respeita minhas limitações, meus recursos, minhas possibilidades, não tem a ver com os meus valores, não tem a ver com a minha missão. Então, assim, é muito do singular, da minha singularidade, né? Eu entender a minha singularidade, eu tenho a missão, eu tenho os meus valores e, assim, pé no chão, pé no chão, realista. E, como eu disse, não são 365 dias, que é um dos motivos de muito sabotamento também. Muitas pessoas se sabotam porque elas ficam visualizando lá o pódio, mas não veem ali todo o processo, né, até se chegar a esse lugar. E, Nath, nesse processo tem algo também que, enfim, que é muito ruim, né, que eu acho que também é muito presente, que é a procrastinação, né, que as pessoas procrastinam muito suas metas, diárias até, né? E como que a psicologia, como que você, por exemplo, aconselha os seus clientes, os seus pacientes nesse sentido? Não tem como alcançar uma meta, né, sem a disciplina. Então, a questão da disciplina é muito importante, por exemplo, na questão da academia, que é o que muitas pessoas vão trazer como meta pessoal, né? Então, assim, é visualizar a meta, e é muito importante isso. Eu visualizo a meta, eu tiro ela da minha mente, eu coloco no papel. Então, visualizar a meta é algo muito interessante. E depois de você visualizar a meta, você poder dividi-la em pedaços, né? A gente falou há pouco, não são 365 dias, mas é um dia de cada vez, né? Então, uma ferramenta muito interessante, muito viável para enfrentar a questão da procrastinação é a disciplina, uma rede de apoio. Então, por exemplo, trazendo o exemplo da academia. Então, se você tiver uma companhia, uma pessoa para ir junto, é muito interessante, porque aí você amplia e aumenta a sua rede de apoio. Então, se é uma meta específica, né? É uma meta específica em relação à saúde, que é me tornar uma pessoa mais fitness. Então, eu vou mudar a alimentação, mas também sem radicalismos, que é outra coisa muito importante e interessante, né? Então, se a fantasia ela é uma adversária da realidade, a realidade é o que vai me permitir, porque eu vivo na realidade. É a realidade do passo a passo de cada dia, não é que vai me permitir alcançar. Então, o radicalismo também não é nada interessante. Então, eu não perco 20 quilos em um dia, mas de repente eu perco 20 quilos em 2 anos, em 1 ano, né? E aí eu vou dividindo e aquilo vai se tornando mais agradável, mais viável. E aí eu vou sentindo aquela satisfação de conseguir e eu vou me tornando meu próprio aliado. A minha mente, ao invés de sabotar, como acontece com a procrastinação, ela vai produzir motivação, no sentido de que uma voz interior vai dizer: ei, muito bem, você consegue, você está conseguindo. Maravilha, viu? E olha, Nath, é muito bom escutar isso, porque toda vez que vem um psicólogo ou terapeuta aqui no Atendimento, a gente faz isso nossos próprios questionamentos. É verdade, né? sempre pergunta. Porque, realmente, quando chega nesse final de ano, tem muito isso, esses questionamentos, né? Sobre o que eu alcancei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas aí, para ano que vem, né? Qual a melhor estratégia para se organizar diante, digamos, de metas não cumpridas e novas metas chegando diante de novas demandas? Recomeçar, sem radicalismos. Do ponto de vista mental, toda vez que eu lido com o radicalismo, com o perfeccionismo, com o ideal, a minha mente automaticamente ela vai sabotar.
Então, a mente, ela funciona nessa perspectiva do real, do que é viável, do que é mensurável, do que é alcançável, né? Então, uma possibilidade interessante para começar é recomeçar. Recomeça de onde você parou, né? E aí, mais uma vez, a questão do efeito do novo começo. Recomeçar. Então, recomeçar, 2 pontos muito importantes. Avaliando o ano que passou. Então, eu olho para o passado e eu avalio como é que está o meu presente e eu planejo o futuro. E aí tem uma frase do Thomas Edison, né? Simplesmente o cientista que criou a lâmpada, né? Que ele vai dizer que a sorte é o quê? É o encontro entre o planejamento e o esforço, a disciplina. Nossa. Então, eu planejo, mas planejar não é o suficiente. Planejar é a decisão, mas é a ação dia após dia. Então, por exemplo, ir para academia, nem sempre eu vou ter motivação para ir, nem sempre eu vou estar disposta, mas eu olho lá para a minha meta, eu vou me sentindo reforçada, porque eu olho para o espelho e já emagreci, já cresci mais um pouco, né? Então é isso, recomeça de onde parou, ou então começa, né? Porque é possível. Verdade. E algo que viralizou bastante, doutora, nas redes sociais, com a chegada aí de final de ano, foi o Vision Board. É algo similar a um mapa dos sonhos, ou seja, a gente inclui os desejos para diferentes áreas da vida. E eu queria saber que se na sua visão, criar esse Vision Board pode trazer uma eficácia ali na hora de estabelecer metas, de visualizar melhor? Natália, os estudos comprovam, inclusive a psicologia do esporte tem trabalhado muito nessa linha e é uma ferramenta muito importante usada por atletas de Olimpíadas, né? A questão do mapa mental. Então, você coloca, né, que é aquele primeiro passo, eu preciso colocar no papel, eu tiro da mente, eu saio do mundo da ideia, eu saio do mundo só da subjetivação e eu coloco no papel, eu coloco de repente no mapa as figuras e eu também vou fazendo afirmações positivas. Então, eu vou emagrecer, eu vou passar neste concurso, eu vou comprar minha casa, ou então você vai trazendo isso também para o presente e você vai criando esse efeito psicológico. Então, sim, o mapa mental, nós temos comprovações científicas e ele é uma ferramenta muito importante. É você produzindo motivação para você mesmo, é você dizendo para a sua mente, olha, isso aqui é possível, porque a mente, Natália, o que ela faz? Quando você diz para ele, você começa a visualizar, ela passa a trabalhar como se aquilo fosse uma realidade. É verdade. Ela não faz, o cérebro não faz essa diferenciação, por exemplo, entre o passado e o futuro. Ele simplesmente produz recursos emocionais e mentais. Então, a tua mente passa a produzir pensamentos, emoções, sentimentos que vão te impulsionar. E a meta é o quê? Ela serve como esse roteiro que me põe pra frente, que me leva pra frente. E aí a gente lembra da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, né? E o gato, vai pra onde? Não sei. Então, se não sabe, qualquer lugar serve. Então, a meta é isso. Ela é esse roteiro que me impulsiona tanto do ponto de vista psicológico, e produz sim saúde mental, autoestima, como também me impulsiona na realização, na concretização dos meus sonhos e projetos. Maravilha, que mais papo gostoso, né, Demais, Vitor? muito bom começar 2025, né, trazendo esses questionamentos para vocês aí de casa, que realmente é importante, né, botar o pezinho no chão, ver o que ficou, o que passou e tentar recomeçar, como você falou. Então, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre ao Antenados. Com certeza, eu vou continuar para assistir, com certeza, todos os sábados. Maravilha, doutora. Quer deixar suas redes sociais também, pessoal de casa, onde te encontrar, agendar, por exemplo, um atendimento? Sim, andrealeite.pc. Então, lá eu estou sempre colocando dicas de saúde mental, estou sempre interagindo com as pessoas. Então, de repente, alguma dúvida, algo relacionado à saúde mental, relacionamentos familiares, que porventura, né, você gostaria de esclarecer como uma profissional, então vai lá no direct, que sempre que possível eu dou essa resposta e gosto muito dessa interação. Tá certo. Obrigada, então, doutora. Até uma próxima.